Se a imagem que vem à mente quando se fala em recursos humanos é aquela sala isolada no fim do corredor que só serve para assinar papel de demissão, é hora de fazer uma atualização urgente. Nossa, com certeza. Essa visão é um fantasma total do passado corporativo. Pois é. Se a gente pensar no funcionamento de uma grande corporação hoje, ela está muito mais para um organismo vivo, sabe? Mais do que para uma máquina fria de engrenagens. Uhum. E nesse organismo, a estratégia de negócios de alto nível é como se fosse o cérebro, certo? Exato. E os departamentos de vendas, operações e finanças são os membros. Mas precisa existir algo para transmitir os impulsos nervosos entre eles. Sem essa conexão, o cérebro dá a ordem, mas o braço simplesmente não se move. É aí que entra o RH. O departamento moderno atua essencialmente como esse sistema nervoso central. E a consequência direta de uma falha nesse sistema nervoso é a paralisia total do organismo, né? Exatamente. Porque não importa quão inovador seja o produto ou, sei lá, o quão robusto seja o capital financeiro da empresa, se a força de trabalho não estiver alinhada, engajada e estrategicamente posicionada, a empresa entra em colapso. É exatamente essa anatomia da alta performance que a gente vai dissecar na nossa análise aprofundada de hoje. A nossa missão é desmistificar a engenharia por trás dos profissionais que fazem essa máquina humana funcionar. E para fazer isso, a gente vai analisar os padrões mais rigorosos que definem a excelência na área, baseados em materiais educacionais bem focados na gestão de RH. E para entender como esse sistema opera na prática, a gente precisa olhar para a forma como a própria indústria decidiu parar e mapear o seu DNA. É porque durante muito tempo, a qualidade de um profissional de RH parecia algo meio subjetivo, né? Quase como um instinto natural para lidar com pessoas. Tipo um dom. Mas a complexidade do mercado atual exige uma ciência exata. Não dá para depender só da intuição quando o capital humano é a maior linha de custo e também de inovação de uma multinacional. Precisamente. E para tirar essa avaliação do campo da intuição e levá-la para o terreno dos dados concretos, a Associate for Human Resource Management, mundialmente conhecida como SRHM, liderou um esforço monumental. A SRH é a principal associação profissional da área no mundo, certo? Isso. Eles precisavam definir de forma observável, mensurável e replicável o que separa um profissional mediano de um profissional de elite. E os números por trás dessa pesquisa formam tipo um verdadeiro censo demográfico da eficiência corporativa. Não foi um grupo de acadêmicos teorizando numa sala fechada. De jeito nenhum. O modelo foi construído a partir do escrutínio de mais de 1.200 profissionais em grupos focais intensivos. 1.200 só nos grupos focais. Caramba! Uhum. E eles cruzaram isso com pesquisas detalhadas de mais de 32.000 pessoas da área, além de analisar múltiplos resultados reais de desempenho nas empresas. É uma montanha de dados empíricos. E o que emerge dessa análise maciça é um modelo estruturado em 9 competências fundamentais. E a forma como essas competências se organizam é fascinante, porque elas derrubam alguns mitos bem antigos. Com certeza, claro, a base técnica precisa existir, né? A primeira delas é a especialidade em RH, que é o domínio das leis trabalhistas, das rotinas práticas e da aplicação do conhecimento no dia a dia. E, junto com ela, vem a segunda, que é a habilidade de liderança e navegação, para conseguir guiar a organização através da complexidade corporativa. Exato. Tem também a prática ética, que a gente vai detalhar já já. Mas há um elemento que a pesquisa coloca nesse alicerce principal que sempre gera um certo choque. A visão de negócios. Essa mesma. A capacidade de entender como a empresa funciona, como ela gera lucro e qual é a estratégia de mercado a longo prazo. Mas, peraí, vamos desempacotar isso porque parece meio contraintuitivo. Historicamente, o RH não deveria atuar como a voz humana dentro da organização? Sim, é o que muita gente pensa. Aquela entidade que defende o bem-estar, a empatia e os interesses dos colaboradores, funcionando quase como um contraponto à diretoria que só olha para lucros e margens. Colocar visão de negócios como uma competência central não seria uma contradição com o próprio termo recursos humanos? Olha, essa dicotomia entre cuidar de pessoas e cuidar dos lucros é uma armadilha muito perigosa. É mesmo? Como assim? Um departamento de RH que não entende as alavancas financeiras da própria empresa torna-se rapidamente impotente.
Entender profundamente negócio é justamente o mecanismo que permite ao profissional defender as pessoas com eficácia. Ah, entendi. Falar a língua deles. Exato. Vamos imaginar um cenário real. A equipe de RH detecta um nível crítico de esgotamento e quer implementar um programa revolucionário de saúde mental e flexibilidade de horários. Certo. Se o profissional for até o conselho de administração argumentando apenas com base na empatia, O projeto provavelmente vai ser vetado por cortes de orçamento. Ele vira apenas uma sugestão cheia de boas intenções. exatamente. Mas, se esse mesmo profissional aplica a visão de negócios, o argumento muda completamente. Ele demonstra como o esgotamento está causando uma taxa de rotatividade de 15%. O que custa milhões em novos recrutamentos e atrasa o lançamento de produtos. Retorno sobre o investimento. Alinhar o bem-estar ao crescimento sustentável da empresa é a única maneira de proteger as pessoas no ambiente corporativo. Faz todo sentido. Sem essa visão, o RH simplesmente perde o assento na mesa onde as decisões reais são tomadas. Uhum. É tipo tentar ser o advogado de defesa de alguém sem conhecer o Código Penal do país. O advogado pode até ser extremamente compassivo, mas vai perder o caso no tribunal. Uma ótima analogia. E isso nos conecta de forma bem orgânica à quarta competência de base, que é a prática ética. Porque, se o RH agora possui as chaves da estratégia financeira e senta à mesa das grandes decisões, a bússola moral precisa ser inabalável, né? Com certeza. Garantir a conformidade legal e construir valores éticos não é só uma questão de preencher formulários governamentais. É garantir que a busca agressiva por resultados não destrua o tecido moral da corporação. A prática ética funciona meio que como o sistema imunológico da empresa. Perfeito! É o que previne que decisões táticas de curto prazo, como, sei lá, ignorar denúncias de assédio contra um executivo de alto desempenho, se transformem em infecções letais que destroem a reputação e o valor de mercado da marca lá na frente. E isso é crucial para quem nos escuta, entender o peso real dessa área. Só que dominar a teoria de negócios, a legislação trabalhista e possuir uma base ética forte compõe só a fundação. Exato. O teste de fogo mesmo acontece quando essas estratégias precisam ser implementadas num ecossistema caótico, habitado por milhares de seres humanos complexos. É aí que as competências entram no domínio da interação e da gestão da informação. E é nesse terreno relacional que o jogo corporativo é realmente ganho ou perdido, certo? Sem dúvida. O modelo da SHRM mapeia habilidades cruciais para o próximo bloco, como a gestão de relacionamentos e a consultoria, que transformam o profissional numa fonte interna de confiança. Mas tem uma competência nesse bloco que me chama muita atenção, que é a sétima. A avaliação crítica. A ideia de funcionar como um verdadeiro juiz de informações. Ah, essa é fundamental. Eu acho essa analogia do tribunal corporativo genial. No ambiente de trabalho comum, os dados brutos chegam sempre misturados com fofocas de corredor, vieses pessoais e pânico generalizado. Uhum. O RH precisa atuar como esse magistrado que filtra o ruído antes de proferir uma sentença. E a necessidade desse magistrado interno nunca foi tão grande, especialmente nessa nossa era de sobrecarga de dados. Imagina, por exemplo, um diretor de operações que chega ao RH exigindo a demissão sumária de uma equipe inteira porque as métricas de produtividade despencaram no último trimestre. Uma atuação reativa simplesmente processaria as demissões e pronto. Exatamente. Mas a avaliação crítica exige não aceitar informação passivamente. O juiz de informações investiga o contexto. Houve uma mudança abrupta no software da empresa que exigiu uma curva de aprendizado. Ou, de repente, as metas impostas pela diretoria eram matematicamente inatingíveis desde o começo. Isso, ou houve um vácuo de liderança temporário. É preciso interrogar os dados e encontrar a raiz do problema, porque demitir a equipe errada por causa de um erro sistêmico custa uma fortuna. Nossa, muito caro. E essa capacidade de julgamento precisa ser combinada com o que o modelo chama de eficácia global e cultural, que é a oitava competência. Uhum. Quando esse juiz de informações atua numa multinacional, ou até mesmo numa equipe local muito diversa, a leitura do cenário exige compreender nuances bem delicadas. Com certeza.
Uma política que motiva funcionários no escritório em São Paulo pode ser vista como profundamente ofensiva ou desmotivadora para a equipe em Tóquio ou Berlim, né? Perfeito. Transitar por essas fronteiras previne desastres e promove uma inclusão que vai muito além daquele discurso de fachada. O que nos leva à nona habilidade, que costura tudo isso, a comunicação. E aqui eu tenho um questionamento bem pragmático. Manda. Em qualquer vaga de emprego hoje, seja para engenharia de software ou atendimento ao cliente, exige-se boa comunicação. Por que uma pesquisa tão complexa destaca uma habilidade aparentemente tão básica como topo da excelência para o RH? É uma ótima pergunta. A palavra é a mesma, mas a aplicação prática está em galáxias diferentes. Como assim? A comunicação no contexto de alto nível de recursos humanos não tem absolutamente nada a ver com redigir e-mails sem erros gramaticais ou montar slides bonitos. Ah, tá. Estamos falando de arquitetura diplomática de altíssimo risco. Pensemos no cenário de uma fusão entre duas corporações gigantes. Nossa, fusão é sempre um terreno minado. Totalmente. No minuto em que a notícia vaza, o pânico sobre demissões em massa se instala, os melhores talentos começam a enviar currículos para a concorrência no mesmo dia. A produtividade desaba. É o caos absoluto. Sim, um cenário puro de sobrevivência. A comunicação do RH precisa gerenciar a crise em tempo real, estabilizando o clima organizacional. Eles precisam negociar mudanças em pacotes de benefícios com sindicatos hostis, redesenhar a cultura da nova empresa fundida. Isso, para que as duas tribos originais não se destruam internamente. É a engenharia invisível que mantém o telhado no lugar durante um terremoto. Caramba! E é por isso que a profundidade dessas competências escala dramaticamente à medida que a carreira do profissional avança, né? Exatamente. O raio de impacto aumenta exponencialmente. Um analista júnior de RH pode usar a competência de comunicação para explicar claramente uma nova política de reembolso de despesas para os funcionários. Que é uma aplicação bem tática e direta. Mas um vice-presidente de RH vai usar a mesma competência para se comunicar com o conselho de acionistas, defendendo por que a empresa precisa investir milhões numa reestruturação cultural para não perder relevância no mercado. A essência de ler o público e transmitir a mensagem é a mesma, mas a escala de destruição, se algo der errado, muda completamente. Exato. E a complexidade do mundo corporativo torna humanamente impossível que um profissional, por mais brilhante que seja, desenvolva e mantenha todo esse arsenal técnico e relacional de forma isolada. Não tem como. Não tem. E é por isso que o ecossistema profissional da área evoluiu para algo muito semelhante às antigas corporações de ofício. A sobrevivência na carreira exige uma estrutura de suporte coletivo. O que explica a relevância vital daquelas associações profissionais de recursos humanos que a gente vê hoje, certo? É a dinâmica das guildas medievais em pleno século XXI. Eu adoro essa analogia. Antigamente, os mestres ferreiros ou arquitetos se reuniam nessas guildas para garantir padrões de excelência, proteger o ofício e passar técnicas complexas adiante. Hoje, essas associações são as nossas guildas modernas. Perfeito. A SHM, que a gente discutiu agora há pouco, funciona como a grande praça principal, reunindo profissionais de forma generalista. Mas o universo corporativo é tão vasto que a praça principal não é suficiente. De jeito nenhum. Por isso surgiram guildas altamente especializadas, tribos de nicho. Por exemplo, a International Public Management Association, que é a IPMA, focada no setor público. Tem também a World at Work Association, focada em remuneração, e a Association for Talent Development, a ATD. Exatamente. Essas associações de nicho existem porque a aplicação das 9 competências sofre mutações severas dependendo do terreno. Mas, com a SRM sendo tão massiva, por que existe essa necessidade de associações de nicho, como a IPEMA ou a ATD? As competências não deveriam ser universais, independentemente de ser no setor público ou privado? Olha, a essência da liderança pode até ser universal, mas as regras do jogo mudam drasticamente. Vamos pegar o exemplo dos profissionais focados no setor público,
congregados lá na IPEMA. Certo. Fazer a gestão de talentos nesse ambiente significa navegar por um emaranhado de leis orçamentárias super rígidas, processos de licitação, sindicatos governamentais. E uma dinâmica de estabilidade de emprego que torna aquelas estratégias agressivas da iniciativa privada completamente inúteis, né? É a diferença entre jogar xadrez e jogar damas. O tabuleiro pode até ter o mesmo formato, com os mesmos quadrados pretos e brancos, mas as regras de movimentação das peças alteram todas as estratégias possíveis. Perfeito. Uma política de retenção baseada em distribuição de ações, que funciona maravilhosamente bem numa startup de tecnologia, simplesmente não tem como existir numa agência governamental. Sem dúvida. E a World at Work Association lida com uma camada de complexidade similar, mas em outra direção. Exato. Quando a gente fala de remuneração executiva e pacotes de benefícios globais, entramos num território que exige matemática atuarial avançada e profunda compreensão de tributação internacional. E já a Association for Talent Development, a ATD, mergulha na neurociência do aprendizado de adultos e na arquitetura da educação corporativa continuada. As guildas especializadas são a resposta da indústria para a impossibilidade de ser um especialista em tudo. Mas aí a gente esbarra no grande desafio prático. As guildas fornecem a teoria, as conferências, o networking, mas no mundo real, na hora de uma contratação de peso, como um conselho diretor tem a certeza absoluta de que a pessoa sentada do outro lado da mesa dominou todas essas competências? Pois é, esse é o ponto crítico. Não dá para entregar a liderança estratégica de uma multinacional o seu sistema nervoso central com base apenas numa boa lábia durante a entrevista de emprego. É preciso uma prova inquestionável. E a solução que o mercado encontrou para mitigar esse risco colossal é a exigência cada vez mais rigorosa por certificações. As certificações funcionam como um lastro de credibilidade objetiva. Porque a área de recursos humanos atrai talentos de trajetórias muito diversas, né? Muito. É super comum encontrar profissionais com formações originais em psicologia, direito, administração pública ou até engenharia. Essa diversidade enriquece muito as perspectivas, mas cria uma lacuna técnica enorme. Muitos chegam sem um treinamento formal unificado nas complexidades da gestão de RH. Exatamente como o brevet de piloto de avião. Muitas pessoas caem de paraquedas na área vindas de outras profissões. A pessoa pode ter lido 1000 livros sobre aerodinâmica, pode conhecer tudo sobre a física do vento. Mas antes de colocar centenas de passageiros a bordo e decolar, as companhias aéreas exigem o brevet. A certificação prova que aquela pessoa sabe operar o painel de controle sob pressão e não vai causar um desastre na primeira turbulência financeira que a empresa enfrentar. Uma analogia perfeita para o nível de responsabilidade envolvido. E o mercado estruturou essa validação através de entidades independentes, como o Human Resource Certification Institute, ou a da RCI. Eles que estabeleceram os padrões de ouro, certo? Isso, padrões que a indústria reconhece instantaneamente. Tem o profissional em recursos humanos, que é o PHR, a versão sênior, o SPHR, e a versão global, o GPHR. E o impacto disso é gigante. Mais de 100 mil profissionais ostentam essas credenciais globais hoje. E milhares fazem o exame anualmente. A certificação elimina o achismo do processo de contratação e promoção. Ela garante que quem ocupa posições de liderança tem o conhecimento validado de práticas legais e estratégicas. E essa dinâmica subiu de nível em 2015, não foi? Foi sim. Foi nesse momento que a própria SRM, dona de toda aquela pesquisa fenomenal das 9 competências, decidiu entrar no jogo da validação. Eles começaram a oferecer a própria certificação. Estruturada diretamente sobre aquele modelo empírico que a gente comentou. Exato. E o pulo do gato aqui é que o exame não testa apenas se a pessoa memorizou as leis trabalhistas. Ele testa a aplicação situacional, como esse conhecimento é utilizado no mundo real para aumentar a performance da empresa. Eles dividiram isso em níveis de forma bem inteligente, indo do nível médio e sênior até o nível executivo, porque a altitude da tomada de decisão muda tudo. E talvez o aspecto mais revelador sobre a natureza dessas certificações e do próprio mundo corporativo
seja o fato de que a aprovação não garante um título vitalício. As credenciais expiram. A cada 3 anos, o profissional é obrigado a passar por um ciclo de recertificação rigoroso para provar que continua engajado, atualizado e aplicando novos conhecimentos. Mas olha, isso pode gerar um questionamento válido. Se um profissional de RH já acumula, digamos, 10 anos de experiência brilhante na prática diária, resolvendo as crises mais absurdas imagináveis, Sim, eu sei onde isso vai chegar. ter que retornar aos livros e comprovar seu valor de novo a cada 3 anos não seria apenas uma burocracia excessiva. Parece a indústria criando dificuldades para vender soluções. A crítica é totalmente compreensível até a gente olhar para a velocidade do ambiente de negócios. O porquê maior disso tudo é que a experiência brilhante acumulada ao longo da última década ocorreu num ecossistema que, francamente, não existe mais. As coisas mudam muito rápido. Demais, a legislação trabalhista sofre reformas profundas o tempo todo. A jurisprudência muda, modelos de trabalho remoto e híbrido reescreveram as regras do engajamento de equipes em menos de meia década. É verdade. E a tecnologia, então? A disrupção tecnológica é implacável. Sistemas de recrutamento que antes eram manuais agora são geridos por algoritmos de inteligência artificial. A cibersegurança e a privacidade de dados de saúde mental dos funcionários tornaram-se questões críticas de compliance em nível global. Ou seja, o fato de você saber pilotar o avião perfeitamente em 2010 não significa que você sabe lidar com o painel digital e com os drones no espaço aéreo de hoje. Exatamente. A experiência passada não garante o sucesso num cenário totalmente redesenhado. A educação continuada não é uma punição burocrática, é a defesa sistêmica da profissão contra a obsolescência acelerada. Faz todo sentido. Se o RH é o sistema nervoso da empresa, a recertificação garante que as sinapses continuem rápidas e adaptadas aos novos estímulos do mercado. O material que a gente explorou hoje mostra bem essa evolução. Começamos com uma visão antiquada do RH como uma função puramente administrativa e chegamos a uma profissão altamente estruturada. Uma profissão baseada naquelas 9 competências fundamentadas em dados reais, apoiada por guildas poderosas, que são as associações, e validada por rigorosos processos de certificação como o HRCI e a SHRM. É uma transformação absoluta na forma de pensar o capital humano. É o amadurecimento inevitável de uma área que sustenta o bem mais complexo e imprevisível de qualquer organização: as pessoas. E o próprio material de origem incentiva bastante os alunos a refletirem sobre quais competências precisam ser desenvolvidas pessoalmente. E essa jornada de evolução contínua levanta uma reflexão poderosa sobre os próximos capítulos do mundo corporativo. Pensando no futuro do trabalho e no impacto da tecnologia que a gente acabou de mencionar, se a inteligência artificial eventualmente assumir toda a parte mecânica e preditiva da primeira competência, dominando toda a especialidade em RH técnica. E se os algoritmos automatizarem quase perfeitamente a avaliação crítica de volumes massivos de dados, né? Exatamente. Se isso acontecer, de todas essas 9 competências complexas da SSRM que discutimos hoje, quais delas se tornarão a verdadeira essência indestrutível e insubstituível do elemento humano nos recursos humanos? O que vai sobrar que as máquinas não podem fazer? Uma excelente pergunta para deixar no ar. Fica o convite para a nossa audiência continuar dissecando as engrenagens e os sistemas nervosos das organizações ao nosso redor. Tem sido fantástico compartilhar mais essa quebra de paradigmas. Até a nossa próxima exploração.